Telemedicina é o atendimento à distância, obedecendo os preceitos médicos já editados pelo Conselho Federal de Medicina, que são beneficência, não maleficência, autonomia e sigilo dos dados entre o paciente e o médico. Em 1999, um grupo de pessoas se reuniu em Tel Aviv, onde os preceitos de sigilo e de conceitos tecnológicos modernos foram aplicados para a viabilização da telemedicina. Isso foi conhecida como Reunião de Tel Aviv e foi aceita pela 51ª reunião da Associação Médica Mundial. Portanto, o conceito de telemedicina já vem do século passado. Este ano aqui no Brasil, devido a essa questão das pessoas terem que ficar em casa, conhecido como isolamento social horizontal, o governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, emitiu uma regulamentação da telemedicina. Portanto, sim, ela é permitida hoje em lei. A lei que regulamenta, ela foi editada em 6 de fevereiro de 2020, sob o número de 13.979. E o artigo que regulamenta com mais precisão essa prática de relação entre o médico e o paciente através da telemedicina é o artigo 467. Talvez a limitação mais importante que tem a telemedicina, mas com bom senso pode ser contornado, é a questão que você não consegue fazer o exame físico. Medir a pressão arterial, por exemplo, escutar o coração, escutar o pulmão. Mas entenda que é um instrumento, apesar desta limitação, extremamente importante, porque com bom senso entre o médico e o paciente e o acordo, casos mais graves serão atendidos ou encaminhados para atendimento presencial. Portanto, um grande número de pacientes ou de situações médicas você vai conseguir resolver através da telemedicina. Hoje nós temos alguns programas que são criptografados e guardam sigilos entre o médico e o paciente. Então, são possíveis de serem usados. Quando se usa um atendimento de telemedicina, você precisa dispor de uma tecnologia, de um programa, de um aplicativo que preserve o sigilo do paciente, dos seus dados, obrigatoriamente criptografados e com segurança. Porque os preceitos da medicina, como sigilo, maleficência, não maleficência, beneficência, eles continuam pelo atendimento da telemedicina. Então é importante você ter um instrumento tecnológico de comunicação que preserve esses preceitos. Então é necessário, num atendimento, você registrar no prontuário do paciente qual foi a ferramenta que você usou. É necessário também que essa ferramenta, quando você for emitir atestados, receitas, declarações, que a assinatura do médico seja eletrônica, para que isso tenha fé pública. Na nossa clínica nós testamos alguns aplicativos para a realização do atendimento à distância, telemedicina, e nós acabamos escolhendo o WebBula, porque ele resolve nosso problema em relação à questão da intuição de uso, porque é de muito fácil uso tanto pelo médico como o paciente, permite uma integração dos dados do programa que nós já dispomos na clínica com a interface do WebBula, e acima de tudo ele tem uma tecnologia que realmente protege os dados do paciente. Além de ser fácil de usar, existe a possibilidade de você, através de meios criptográficos, etc., proteger totalmente. E além disso, o paciente ele determina quem tem acesso ao sigilo dele. No aplicativo dele, ele pode liberar para o farmacêutico saber, ver os exames dele, ou outro médico, ou eventualmente, se ele vai no pronto-socorro,
os dados dos atendimentos anteriores estarão todos de porte do paciente, desde que ele tenha esse aplicativo. Aplicativo de fácil uso, muito seguro, criptografado, em que você pode emitir a receita e ele imprime, ou ele não imprime, mostra a tela na farmácia, ele compra os medicamentos, até mesmo os medicamentos que exigem uma receita para serem comprados, né? Como é a maioria. Então nós temos utilizado esse aplicativo chamado WebBula e já temos alguma experiência com ele, já tem algum tempo e nós estamos muito satisfeitos com ele. Vocês observem que a telemedicina tem várias vantagens e na regulamentação você pode fazer o atendimento pré-clínico, você pode fazer o atendimento clínico como se fosse uma consulta. Também é permitido a troca de informações a respeito de exames, eletrocardiograma, teste de esforço, radiografia de tórax, tomografia, ressonância, etc. E o acompanhamento desse paciente pela telemedicina. Em relação a riscos e perigos na prática na telemedicina, na realidade são muito poucos. Talvez o mais importante seja a quebra do sigilo dos dados do paciente. Essa é a questão. Por isso que a lei que determina o uso, que regulamenta, ela cita várias vezes a questão do instrumento de tecnologia de comunicação que você está usando para fazer telemedicina tenha capacidade de proteger o sigilo do paciente, de preferência por tecnologias como, por exemplo, criptografia e etc. Eu acredito que talvez a melhora na telemedicina ela virá com alguns aplicativos intuitivos, de fácil utilização, porque o médico ele usa o aplicativo, a tecnologia várias vezes no dia, ele tem habilidade com aquilo, mas o paciente não. O paciente usa eventualmente. Então, desta maneira, é muito importante você ter um aplicativo que seja intuitivo, que tenha facilidade, que tenha uma questão de não exagero de dados, mas sem preservar os mais interessantes, e que tenha uma acessibilidade muito fácil, muito tranquila para o paciente. Eu acredito que seja este seja o grande avanço da telemedicina. Talvez a grande desvantagem da telemedicina seja você não conseguir fazer o exame físico, considerando que o paciente não está no mesmo espaço que o médico. No entanto, o bom senso ele pode, em parte, suprir essa necessidade. E talvez a outra desvantagem da telemedicina, que pode, obviamente, ser suprimida com o avanço da tecnologia, seja a manutenção do sigilo dos dados do paciente, que é um preceito não questionável e é um preceito primordial no atendimento entre o médico e o paciente. Veja o alcance dessa tecnologia, dessa modalidade de atendimento de informação. Há um paciente, por exemplo, no Acre, território ou em Roraima, ou algo do tipo, pacientes que não têm acesso a atendimento médico de ponta, ele pode fazer consulta por telemedicina com o médico que ele escolher, uma vez que esta modalidade de atendimento esteja difundida. Mas não para por aí. Ele pode ser atendido lá por um paramédico, uma enfermeira, por exemplo, um biomédico, farmacêutico, eventualmente por um próprio médico, e as dúvidas geradas nesse atendimento serem resolvidas por um médico consultado à distância, inclusive com
com vídeo, com visualização de exames e do próprio paciente. Eu acredito que a telemedicina ela vai democratizar o atendimento médico, assim como outras tecnologias democratizaram o acesso à cultura, o acesso ao cinema. Algumas plataformas que a gente tem como exemplo acabaram difundindo de uma maneira bastante democrática cultura, conhecimento